Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Vamos retratar aqui, Chapolin? Tamo aí, ó. Consegue? Eu protesto. Você protesta? Protesto, mas depois vocês vão saber. Se liga, a Conexão começa agora. Esse é o Conexão Jovem, lugar onde você tem voz e tem vez. A partir de agora, você participa com a gente através das nossas redes sociais. Quais são, Chapolin? Nosso Facebook, eu vou falar do Facebook, facebook.com/conexão, você pode entrar lá, deixar a sua opinião, deixar o seu recado ou deixar a sua crítica também. Mas deixe mais recadinho que a gente gosta, beleza? Às vezes a pessoa tem pergunta também, pergunta sobre o tema do dia, e você pode mandar através do Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, ou através do nosso Insta, tá aparecendo aí na sua tela também, para você participar com a gente aí através desses meios e mandar as suas perguntas, sugestões, pitacos, enfim. Aí você pergunta, e aí, qual é o tema de hoje? Vocês começaram com esse desenho, essa réplica, Chapolin. Você não achou que tá parecido? Eu super achei que tá parecido. Super achei que tá parecido. Inclusive aqui, esse que ó. é o problema, quando parece, daí é a realidade. Ficou bem legal. E esse artista, ele não assinou, mas é o nosso convidado de hoje, porque a gente vai falar sobre desenhos, mas um desenho específico, na verdade uma arte muito específica, que é o quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos. Eu gosto de quadrinhos. Chamados HQ. Você gosta? Eu gosto do nosso amiguinho, conhece? Conheço, já consumi bastante material aí do nosso amiguinho. Tem aí os gibis, inclusive, não é? A gente vai até, tem um dos convidados vai até cantar a música do nosso amiguinho hoje aqui. Ah, vai? Vai. Vocês vão saber daqui a pouco. A gente tem dois convidados aqui. Aí. Dois que desenham muito bem. E a gente vai falar sobre cultura pop e HQs, histórias em quadrinhos, tá? A gente vai desmistificar algumas coisas, porque tem gente que fala que histórias em quadrinhos não é coisa de Deus, Chapolin. Eu já vi até uma Bíblia em quadrinhos. Você já viu essa Bíblia? Já vi, a Bíblia em ação. Super inclusive, bacana, comprei, bem ilustrada. mas tem gente que acha que histórias em quadrinhos não é uma coisa positiva e tem gente também que acha que histórias em quadrinhos, na verdade, também não pode nem ser enquadrada como literatura. Então, a gente vai conversar sobre esses temas aqui, tá bom? E o nosso convidado você já conhece agora, logo de cara, porque Kathleen Brito invadiu o escritório de desenhos dele e você conhece ele agora. E aí, você sabe desenhar? Você curte dar aquela rabiscadinha no papel? Olha, eu sou péssima, não sei desenhar nada, só sei fazer aquelas pessoinhas de palitinho e aquela casinha que a gente faz desde a época da pré-escola. Eu sei, é uma vergonha, mas ainda bem então que a gente veio conversar, não comigo, e sim com o Felipe. Felipe, prazer estar aqui com você. Ah, obrigado, eu que agradeço. Conta pra gente então, onde que a gente tá aqui agora? Bom, vocês estão no meu local favorito aqui de casa, né? Que é o local onde eu costumo desenhar, costumo fazer o que eu mais gosto, né? Como um hobby. E quando que você percebeu que você sabia desenhar? É desde pequenininho assim, muito novo? Como é que foi? Então, foi uma descoberta, na verdade, do meu pai. Porque quando eu tinha 4 anos de idade, toda criança gosta de rabiscar a parede, rabiscar tudo, né? Meu pai me pegou rabiscando a parede uma vez, só que ao invés de brigar e ser duro, né? Ele separou aquela parede só para que eu desenhasse. Então, diferente, né? Sim, ele mudou os móveis de lugar. E a gente ficou desenhando lá. E a partir dali eu acabei tomando gosto. Chegou uma época que a minha mãe dizia que eu saía de casa para ir pra escola, voltava, almoçava, sentava, desenhava a tarde toda e comia e dormia. Né? Então eu acho que... E você acha que é dom? Você acha que você nasceu com um dom ou é uma coisa que realmente você desenvolveu? Você acha que tem como alguém da minha idade que não sabe desenhar mesmo nada aprender ou já era pra mim? Então, eu sou da opinião de que você precisa nascer com um pouco de dom, pelo menos em relação a desenho, talvez a música, né? Por exemplo, cantar bem, né? Coisas artísticas, assim. Mas eu tenho a certeza absoluta de que se você não pratica, se você não estuda, você não desenvolve. Agora vamos falar um pouco aqui desse espaço. Como é que você utiliza ele aqui pro desenho? Explica pra gente como é que é o seu processo criativo. Bom, eu costumo desenhar aqui, né? Uso a mesa com uma prancheta. Posso usar diferentes tamanhos de folha, né? Que vocês têm um sulfite, mas dependendo da folha eu posso usar uma A3, que é 2 sulfites, né? Etc. Posso usar também diferentes materiais. Aqui é uma sulfite, aqui já é uma canson, é um pouco mais grossa
E ela é mais grossa justamente porque eu acabei usando nanquim e água, que tinta e água. Então ele precisa de uma gramatura mais resistente. Você faz às vezes também no computador, né? Isso. Quando eu faço especificamente as tirinhas, né, eu costumo rascunhar alguma coisa no papel. Faz Aqui um você pode basicão, ver, né? pode ver que tá até colado aqui, né? Pra ficar mais didático pra mim, ó, tá tudo riscado, porque justamente é um rascunho, né? Isso aqui não é É a nada primeira certo. parte do processo. É a primeira né? parte. Aí depois eu vou pro computador e aqui mesmo eu costumo já rascunhar e desenhar o que eu quero. Entendeu? Isso aqui é uma tablet. Entendi. Só tô riscando aqui pra Como se demonstrar. fosse um papel aqui e uma caneta, né? Isso. Desenha aqui e aparece Aham. ali. E geralmente que tipo de desenho assim que você gosta de fazer? Bom, eu gosto muito de história em quadrinho. E história em quadrinho, ela é aberta para todo tipo de estilo de desenho que você pode imaginar. Pessoalmente, eu gosto de um desenho mais próximo ao cartoon. Né? Porque são desenhos que você usa para shares e para tirinhas. E atualmente é o que eu estou mais fazendo. E você hoje, além de desenhar por hobby, você criou um ministério, né, disso. Tem um blog aí, você tem um projetinho aí. Conta pra gente o que você faz. Isso não é bem um ministério, né? Não sei do que a gente pode chamar isso. Mas é com certeza um hobby, né? Como eu tenho formação em teologia, eu meio que consegui traduzir alguns discursos para as tirinhas, né, humorísticas, na tentativa de tornar algumas questões importantes, mas ao mesmo tempo deixá-las um pouco mais engraçadas, mais aceitáveis para as pessoas, né? Eu acabei que mesclando as duas coisas. Entendi. Muito bacana, Felipe. Obrigado por receber a gente aqui na sua casa, no seu mini ateliê, né? Isso é chique. Muito obrigada, viu? Prazer ter Imagina. você. O Felipe Carmo e também o Jonathan Santana estão aqui. Almeida, já pode filmar rapidinho aqui, ó, e voltar para mim, porque eu quero que você venha para cá, o Conexão começa agora, tá bom? E aí, religião e histórias em quadrinhos combinam? Será que as chamadas HQs ou histórias em quadrinhos estão criando leitores superficiais? Aquela galera que tá preguiçosa de ler livro, aí vai para os gibis. Que arte é essa? De onde veio? Como é que essa arte ela pode ser usada, por exemplo? Hoje você fica sabendo mais sobre o mundo das histórias em quadrinhos aqui no Conexão, então se conecta com a gente. Já apresentamos aqui os nossos convidados. Felipe Carmo, seja bem-vindo. Oi, obrigado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O Felipe é um artista, né? Artista, já começa por aí, né? Emprestou ele do programa Hiperlinkados. É verdade. Com autorização do Isaac Rezende, que é o produtor. Está é o- aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Você tem uma coluna específica lá, né? Que é o... Traços do sim, Reino Traços também? do Reino. Traços do Reino, Traços do aparece Reino, como né? Traços do Reino também. Você desenha lá na hora, que é mais acelerada a imagem, e você faz um Isso, desenho uma lá. pequena charge, né? Acho que no meio do programa aparece lá um desenho que eu faço. Legal, tá certo. E o Jonatas, tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Legal que você está aqui. obrigado. Você é estudante de teologia, Sou né? estudante de teologia Ali e na sou nossa formado em design universidade. gráfico. Isso. Designer gráfico. Design Então, gráfico. temos aqui o Felipe também é formado em teologia. Aliás, vamos lá, Felipe. Você é formando em teologia, você é formado em teologia, você é cartunista, Isso. né? Aham. Por que não desenhista? Tem alguma rixa aí? Ou alguma diferenciação na Não, nomenclatura? eu acho que diz respeito mais ao estilo de desenho, né? Tá. O cartoon é um estilo específico, Aham. né? Se você é um caricaturista, você faz aquelas caricaturas, né? Aqueles retratos engraçados das pessoas. É um estilo diferente. É o que você fez aqui do Chapolin, é isso? Isso aí tá mais como um cartoon, embora seja considerado talvez uma caricatura, né? É sempre toda uma bem- linguagem, envolve A toda uma pergunta linguagem, dele foi, né? Chapolin, você quer que fique parecido ou bonito? Então, daí não dá... As duas Tem coisas as duas não dá, coisas, se Chapolin. pudesse ter as duas. Nossa, Bianca, foi crueldade. Isso é Não. bullying totalmente. Não vamos falar. coisa de O mim. programa hoje não Olha é ali. sobre bullying, mas iremos falar sobre bullying. Mas é chato. Mas, não, aproveitando essa pergunta que você fez, eu acho que o cartoon, essa diferença é toda uma linguagem, né? Porque não envolve só o desenho, envolve também, assim, mensagenzinhas, escrita também, então... porque toda uma- o cartoon ele foi mais popularizado em charges e tirinhas, né? Uhum. Então a gente conhece ele nesse meio, mas ele também é utilizado em livros infantis, né? Para ilustração ilustrações, só, né? etc. Né? Mas você tem outros estilos, você tem um estilo mais realista,
você tem alguns intermediários. Dá para ficar falando muito tempo sobre eles, né? Mas Legal. Você existem ia falar, muitos. Jonas? Eu ia falar que, em resumo, todo cartunista é desenhista, mas nem todo desenhista é cartunista. Ah, então pronto. Ah, pronto. Definido. Boa. Pronto, ótimo, excelente, Aí excelente. levou a moral do menino. Você é teólogo e cartunista. Além disso, você tem outra formação ou não se especializou nas Assim, duas áreas? Toda a minha formação acadêmica é na área de teologia e especificamente Bíblia hebraica, né? Meu mestrado é na parte de Bíblia hebraica. Literatura Literatura judaica, né? judaica. Uhum. E o que acontece, o desenho sempre foi um hobby da minha vida e eu acabei desenvolvendo não só os temas que eu gosto, né, que são os temas teológicos e bíblicos, e acabei inevitavelmente levando isso para as histórias em quadrinhos, né, para as tirinhas. E foi assim que aconteceu. Você conseguiu unir o útil ao agradável, né? Eu Pois achei é. muito bacana essa sacada que você teve de unir as duas coisas que parecem antagônicas, Exato. assim, né? E você, Jonatas, como é que o desenho surgiu na sua vida e depois você foi para teologia também? Como é que foi isso? Então, desde criança eu gosto de desenhar. Mas aí, quando eu fui crescendo, eu procurei um jeito de trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com a arte gráfica. Aí eu acabei fazendo faculdade de design gráfico. E é uma longa história, mas digamos que Deus me chamou para fazer teologia depois de já formado, já trabalhando na área. Então, foi uma experiência muito interessante. E agora eu tô lá, tô no 3º ano de teologia agora. Legal. Tô gostando muito. Muito bem. Devidamente apresentados, você está Exato. convidado a participar com a gente. A gente perguntou aí, ó, pergunta polêmica, hein? Você acha que é certo ler histórias em quadrinhos? O que você acha das histórias em quadrinhos? Qual é a sua opinião sobre esta arte? E a galera está Tá participando. bombando aqui, a galera já está polemizando aqui nas nossas redes sociais. Irei diretamente aqui para o nosso Facebook, onde ninguém vai fazer bullying comigo, a não ser a Bianca Oliveira. Chapolin. A Sônia Cabral. Olha, mas aqui, o Chapolin, ele que faz bullying comigo, gente. Isso é Ele me deixa verdade. mal depois. Nos intervalos aqui eu uso com a Bianca, mas ela aproveita no ao vivo e desconta. Ah, Mas, brincadeira. Olha só, a Sônia Cabral, ela fala o seguinte, depende da história. Você perguntou se história em quadrinho, HQs aí é correto ou não a gente ler e ver, ter acesso à literatura. Ela fala que depende da história. Não tem problema algum, dependendo aí do conteúdo. O Alex Batista, ele fala que se o conto nos traz algum benefício, eu acho que não é errado. A Patrícia também diz que depende da história. O Jacó já disse que não é errado. Tem alguns que já falam que é errado, daqui a pouco eu leio alguns comentários aqui da galera que é contra os HQs. os HQs. Aqui também no Instagram tem bastante gente a favor e tem bastante gente contra. Por que a gente colocou essa perguntinha aí meio capciosa, né? Na mira. Seguindo da a verdade. tendência ali do Na Mira da Verdade com o Tito e com o Leandro. Porque tem gente, Felipe e Jonatas, vocês que são da área de HQs, que acha que histórias em quadrinhos realmente não combinam com o cristianismo. E é engraçado porque vocês dois são teólogos e cartunistas, né? Você tem um projeto super bacana que é o Traços do Reino, que é de tirinhas, que é histórias em quadrinhos. Como é que a gente pode dar o start nesse bate-papo aí? Dá para unir cristianismo ou religião com histórias em quadrinhos? Como é que é isso? Olha, por incrível que pareça, a ligação entre cristianismo, história em quadrinhos, religião e história em quadrinhos, ela é inevitável. Ela vai acontecer e ela vai acontecer de várias formas possíveis. Posso mostrar alguns exemplos aqui? Manda pra ver, vocês? claro. Eu vi que você já trouxe vários livros. trouxe alguns E esse exemplos. livro aí, o primeiro, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, hein? Olha só, eu vou dar um exemplo. Aqui eu tenho comigo uma história em quadrinho chamado Começa a Batalha. Vamos ver, tem como você colocar aí, que aí eles vão dar um Começa a Batalha. foco aí na sua... É do desenhista Sérgio Cariello. Ele é brasileiro, trabalha nos Estados Unidos, mas fez essa historinha. E foi publicado pela editora Geográfica. E é uma história sobre um tema muito comum entre os adventistas, que é o grande conflito. Olha só, tem aqui ó, o anjo discutindo com Satanás. Pode até Desenho virar um super- pouquinho mais para a Isso, câmera lá. para a galera de casa ver. Aqui há uma cena da guerra no céu. Ah, que bacana. Muito bem Tá vendo? feito o Muito bem desenho, feito. né? Embora nem o desenhista, nem a editora Acho sejam que não deu tempo adventistas. para a galera ver lá de casa. Vamos mostrar mais Vamos uma lá? vez? Será que a gente consegue captar aqui com a câmera? Eu estou vendo aí que o título é Bíblia em Ação, que tem uma Bíblia Isso, mesmo, né? de porque é do 700 mesmo autor. Ah, tá. É do mesmo autor. Tem uma Bíblia, né, de 700 e tantas páginas aí, em quadrinhos, né? Sim. As principais narrativas bíblicas
nessa Bíblia. Embora o desenhista e a editora não sejam adventistas, eles estão lidando com um tema que, na verdade, é o centro da teologia adventista, Claro. o grande conflito. A nossa cosmovisão é baseada nisso, né? Então, a religião, ela aparece de uma primeira forma específica, que é como uma opinião doutrinária de uma instituição. Se você tem uma instituição religiosa, você pode fazer uma história em quadrinho. Aqui, por exemplo, uma história em quadrinho budista. Olha aí, Olha só. pra galera de casa ver. Vamos mostrar a capa pra A história de um mestre. Pode mostrar a capa primeiro? lá, que aí a galera de casa vê. Nuvem de Estrelas. É um HQ. É uma HQ que conta a história do mestre Zenin. Eu não sei como é que fala em chinês, né? Mas tá aqui, ó, se vocês quiserem filmar também. Vamos ver, aí... Algumas cenas. Segura um pouquinho mais, pra galera de casa ver legal, Eu vou trocar bacana. a página. Tá. E é um estilo mangá, como você pode ver, contando a história de um mestre budista. Mas ele, obviamente, prega o budismo, né? Ou seja, a filosofia, a doutrina de uma religião específica. Então, religiões podem fazer história em quadrinhos pregando a sua própria mensagem. Mas as histórias em quadrinhos também podem aparecer sem ligação nenhuma com instituições específicas. Só pegando um tema geral e abordando ele, como, por exemplo, esse aqui, Noé. Essa história aqui, ela foi feita e foi ela que baseou o filme que nós conhecemos hoje, né? Acho que foi em 2013 que saiu o filme, né? Bacana. 2013, 2013. Mas o seguinte, o desenhista de Noé e o roteirista dessa história em quadrinho, eles não são relacionados a nenhuma instituição religiosa. Mas eles, como qualquer ser humano, eles sabem falar de religião. E eles escolheram falar sobre a história de Noé. Então, você encontra isso aqui em qualquer livraria e pessoas religiosas ou não religiosas compram uma história que é essencialmente religiosa. Ou seja, essa arte ela tem espaço para narrativas tanto religiosas como não religiosas. Isso. Né? E ela não necessariamente precisa pregar uma doutrina. Ela pode pegar um tema religioso em geral e falar sobre ele, né? A opinião, obviamente, às vezes pode ser muito boa, às vezes pode ser ruim, depende muito de quem está fazendo, né, o roteiro. E o último exemplo que eu e o Jonas trouxemos, que é um exemplo um pouco mais incomum, né, que são revistas como a gente conhece popularmente. Por exemplo, essa aqui é do Homem-Aranha. Ah, isso aí. Né? Super popular. Você olha para o Homem-Aranha, né, que é todo de preto, e dificilmente você pensa, poxa, será que tem algum material, alguma coisa sobre religião aqui interessante? Eu peguei essa em especial e o Jonatas trouxe outra que ele vai mostrar também para vocês. Vamos ver, daqui a pouco. Pode mostrar do Jonatas lá, que é do X-Men também, né? Também não, né? Uma do X-Men e essa aqui é do Homem-Aranha. Essa aqui é do Homem-Aranha. O título dessa já é sugestivo, né? Deus ama, o homem mata, o nome dessa história. E aí, mas tem religião dentro. Eu vou pedir para o Jonatas falar primeiro, que eu já estou falando demais, né? Não, imagina. Faz o seguinte, minha produtora tá falando, olha, o tema assim, vocês já começaram e tá super legal, mas para segurar a audiência, a gente vai pro intervalo. E o Jonatas, no comecinho do segundo bloco, ele vai falar sobre o livro e o nosso amigo Felipe Carmo vai continuar falando aí sobre esses exemplos de HQs. Gente, tem muita coisa legal e a gente pode ir além do que a gente imagina para falar sobre histórias em quadrinhos. Não sai daí. De volta com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Estamos falando sobre espiritualidade, religião e histórias em quadrinhos. Temos aqui convidados especiais na Casa do Conexão e você, é claro, é o nosso convidado especial. E a gente foi para as ruas para saber a sua opinião sobre histórias em quadrinhos. E aí, você consome histórias em quadrinhos? Você costuma ler histórias em quadrinho? Não. Nada? Nada. Então eu gosto bastante. Nós temos a gente inclusive produz histórias em quadrinhos no nosso projeto de música que nós temos juntos. Não, só assisto os filmes mesmo. Mas do HQ da Mulher Maravilha aí, não? Não leio. Gosto de HQ, principalmente da Marvel. Leio bastante X-Men, gosto muito. Eu curti muito, né? Desde quando criança, com a Turma da Mônica, né? Você aprende a ler, eu acho que o primeiro contato que você tem, para até exercitar a leitura, comigo foi lendo a Turma da Mônica. Sou mais do livro do que história em quadrinho. Mas eu gosto de história em quadrinho, até pela profissão. Eu sou publicitária e dá para sugar muita coisa da história em quadrinho.
gosto muito. Eu acho que, assim, a leitura faz parte. Nem sempre a gente tem que estar só no mundo virtual, só no mundo game. Não, a gente tem que estar interagindo com a leitura. O que eu me interessar, eu já começo a ler. Gosto, assim, eu sei algumas coisas, porque eu tenho um filhinho, ele gosta muito da Marvel. Mas eu não sou de ficar aquela pessoa fanática. Eu acho que é um tipo de leitura leve, que te dá uma boa referência para você abrir os seus horizontes para ler coisas legais no futuro. É uma boa porta de entrada para gostar de ler, né? Você acha que isso é mais coisa de adolescente, de criança ou é para adulto também? Não, para todas as idades. Eu acho que desde quando a gente está alfabetizado, a gente tem que estar entrando nisso. Tem alguns que até para maior de 18 anos são bem fortes para criança. Não, acho que é para todas as idades, depende do gosto da pessoa, se ela vai se interessar ou não. Tem para adulto, mas eu acho bem Peter Pan, né? Pessoas que gostam de quadrinhos, como eu tive um ex-namorado que era viciado, peguei um bode por causa disso, gente, porque tudo era quadrinhos. Então é meio Peter Pan, acho aquelas pessoas que não querem crescer. Não, eu acho que é para todas as idades, não tem idade não. Jamais de adolescente, de criança. Nossa, as referências visuais, linguísticas que tem das histórias em quadrinho, nossa. Valeu, Catherine. Olha só, Ionara está participando com a gente. Ionara Carmen, ela fala o seguinte, ela acha que não é errado ver HQs, ler HQs, gibis, essas coisas assim. Ela acha que depende muito do personagem e da história que está sendo contada, além das imagens exibidas na revista também. O Nilton Santos, ele acha que a forma que as histórias são contadas importa bastante, né? Muita gente aqui contrário, outros que apoia, por exemplo, o Sérgio fala que depende, o Giliardo ele já fala que errado é roubar e matar, a Maria, depende de qual história se está falando, a maioria, pelo que eu entendi, é assim, ó. Depende, né? Depende qual é o assunto. Isso entra para qualquer assunto, né? Depende. Exatamente. Tudo você pode ler, assistir, não sei o quê, mas né, tem gente falando, devemos sempre nos perguntar, será que Jesus estaria lendo isso também? Se sim, então essa boa é aquela leitura. Pergunta, né, que todo mundo faz, será que Jesus... né? Eu não sei que Jesus estaria fazendo. A Elis também, o povo adventista deveria ler mais literaturas da igreja, né? Principalmente os chamados livros do espírito de profecia, ou seja, ela está indo um pouco contra os HQs. Quem mais participa aqui? Satanás sabe que em alto grau o espírito é afetado por aquilo que se alimenta. Gente também ficando em dúvida em relação às HQs. Aí já não, acho que depende da história. Agora, quando eu era criança, amava ler as histórias da Turma da Mônica, que aliás... O criador da história, o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, ele foi um cara assim, que revolucionou, né, a questão de histórias em quadrinhos, principalmente no Brasil. Já vendeu bilhões e bilhões de revistas, né, em quadrinhos. Minha mãe reclamava comigo e sentia dentro de mim que era errado. Depois passei a ler a Bíblia e amo ler ela até hoje, mas continuo lendo gibis, porque entendi que isso não é errado. Ela escrevendo aqui, a Elane Samara, é o perfil dela aqui no Instagram. Achei interessante porque justamente é o que a gente está tentando conversar aqui. O Felipe daqui a pouquinho vai falar mais sobre isso, porque tem um livro que está rolando por aí, da Unaspress, muito bacana, sobre adventistas e a cultura pop. E HQs, ou seja, histórias em quadrinhos, está aí nesse livro. E o Felipe vai falar dele daqui a pouquinho. Mas... Exatamente, a galera em casa já está ansiosa, Bianca Oliveira, porque eles querem saber o que é esse negócio que a gente ia mostrar aqui. Vamos começar com quem? Com o Felipe? Conexão falando de Homem-Aranha e X-Men, né? Que é isso, a galera vai... Que é isso? Tacar pedra na gente. A pessoa até perguntou, será que Jesus, que todo mundo fala, qualquer coisa, assunto polêmico, será que Jesus estaria fazendo isso? Olha, Jesus estaria ajudando as pessoas, estaria bem despreocupado com relação a HQs, viu? Estaria despreocupado em ajudar o próximo, que eu acho que é o maior problema hoje da sociedade, é esse, é essencial. Mas o que a gente estava falando aí dos livros? Vamos começar no X-Men, vai lá. O X-Men, esse aqui que eu estava falando, que é o Deus Ama, o Homem Mata, que é uma história muito interessante. Ela foi escrita nos anos 80, essa edição que eu tenho aqui é especial, eles lançaram em 2014, mas ela foi lançada nos anos 80 e o vilão dela é um pastor, um reverendo norte-americano, e foi numa época em que os norte-americanos estavam chegando na televisão. Foi quando começou esse negócio de pastor na televisão, foi naquela época. Só que nos Estados Unidos tinha toda uma treta política acontecendo na época, e a história fala de intolerância religiosa. Mas o interessante é que você tem personagens principais na história, por exemplo, o Noturno. Quem assistiu, quem está familiarizado com os X-Men, sabe que o Noturno é um ser de aparência demoníaca,
né? Ele parece um demônio azul, ele tem um rabo, ele tem orelhas, mas ele é católico. Tem até um vídeo muito famoso que ele converte o Wolverine, ele prega pro Wolverine e converte ele na animação antiga dos X-Men. É um personagem que tem uma religião. Ele tem uma religião, ele é católico. Na revista também tem a Lince Negra, que é uma mutante que tem o poder de atravessar paredes, ela é judia. Então, nessa história específica, eles fazem questão de colocar esses elementos religiosos porque ele discute sobre intolerância religiosa. E apesar do vilão ser pastor, eu achei muito interessante que ele equilibra o ponto de vista dele. Tanto que no final, quando o reverendo ele quer matar os mutantes, ele acha que os mutantes são representações das minorias. Todas as histórias deles, eles têm a ver com minorias sociais. Então, algumas vezes você vê que eles representam negros ou até mesmo qualquer minoria social eles estão representando. Então, esse religioso específico percebe. Tímida, exatamente, pacata, né? Exatamente. E eles são super-heróis diferentes por isso. Talvez por isso eu goste tanto deles. E no final, o reverendo quer matar todos eles, porque ele acha que eles são aberrações, não são criações divinas, então que eles deveriam ser mortos. Mas aí tem um soldado que lá no final ele manda o soldado matar, e o soldado fala assim: eu não vou matar, porque se esse é o evangelho que está na Bíblia, a Bíblia mudou desde que eu fui na igreja domingo passado. Então você tem o tema religioso permeia toda essa história. Agora, Felipe e Jonatas também, não seria uma blasfêmia a gente unir essas coisas religiosas? Você falou, nossa, era um cara que parecia um demônio azul, mas ele era católico. Ai, mas olha aí, a gente está misturando as coisas. Eu acho que eu não chamaria de blasfêmia, eu chamaria de ironia. Porque é como se o autor pegasse uma figura completamente repulsiva e nessa figura ele coloca a representação do personagem mais religioso da série X-Men. Ele cita a Bíblia, ele converte um amigo. A gente tem o costume de julgar a pessoa pela aparência, né? Então acho que foi justamente o que o autor fez, né? Ele usou de uma ironia para fazer isso com um personagem. Não sei se você concorda comigo, mas... Eu acho que às vezes a gente olha e se assusta um pouco quando brincam com o que a gente acredita, no meio que a gente não acredita. A gente tem um pouco de resistência ali com as histórias, mas a gente tem uma coisa muito importante, que é você olhar para isso e falar qual é a percepção que as pessoas têm de nós religiosos no mundo, né, lá fora. O autor da história, ele não deixa claro se ele acredita em Deus, se ele é cristão ou não, mas ele deixa muito claro que ele entende tanto o lado da gente que é cristão, quanto o lado de lá. Então, eu concordo com o Felipe quando ele disse que é uma ironia, e é uma ironia que tem muito para ensinar para a gente, sobre como a gente age com as outras pessoas, o amor ao próximo, o não julgar, que são princípios bíblicos. Entendeu? Estão presentes numa história que é secular e que toca no assunto religioso. Felipe, você disse que ia falar alguma coisa sobre Sim, o livro a gente também? trouxe... o livro? Sim. Na verdade, sobre a história, o Homem-Aranha, você queria comentar sobre algo? Bom, rapidamente, é um outro exemplo do mesmo nível do Jonatas. Isso aqui é uma história do Homem-Aranha. A morte de Anne DeWolf, é uma policial que morre na história, que ajudava o Homem-Aranha. E ela é morta por um vilão conhecido como Devorador de Pecados. Devorador de Pecados. Resumindo, ele acredita que ele é o responsável por julgar as pessoas dos seus pecados. E ele escolhe as pessoas mais influentes da cidade, como os policiais, os políticos. E ele julga a pessoa, condena ela pelos seus pecados e mata ela, né? Como se ele fosse um juiz, e ele faz isso em nome de Deus. Você lembra aquele filme, Os Sete Pecados Capitais, também tem um pouco disso, né? Isso, lembra um pouco. E se a gente for levar para um lado religioso, teológico, até bíblico, né? Ela é uma lição muito grande, né? Olha o extremo que o sujeito chegou, né? Ele acha que é o correto, ele é o santo, ele vai lá e mata as pessoas que são pecadoras, né? A gente não está querendo dizer aqui, numa conversa dessa, e às vezes você está acompanhando, está falando assim, tá, então o Felipe e o Jonatas estão querendo dizer que eu posso ver e assistir e ler e tal, qualquer coisa, e de lá eu posso extrair coisas boas, do tipo, o filme tarará tem um demônio tal e bruxa tal, mas olha, a bruxa ou o demônio pode ser, eu posso tirar coisas boas deles, ou do livro tal, não sei o quê. É isso que a gente está querendo dizer? A gente precisa assistir e dar essa libertinagem para a gente não cuidar do que a gente assiste, ouve e tal,
porque a gente pode extrair coisas boas de todos os lugares? Olha, Bianca, quando a pessoa ela chega ao ponto de perguntar, isso quer dizer que eu posso ler de tudo? Na verdade, isso é um sinal de que ela não sabe do que a gente está falando. Legal. Porque, em termos de história em quadrinhos, é óbvio que você não vai ler de tudo, porque a história em quadrinho tem para todos os públicos possíveis. Inclusive, tem quadrinhos pornôs, né? Sim, tem pornografia e você tem de tudo. Tem quadrinho para criança, tem quadrinho para adolescente, tem quadrinho para adulto, tem quadrinho para todos os tipos de públicos possíveis. É que no Brasil, a gente não tem essa variedade de forma tão popular ainda, né, entre algumas camadas da sociedade. O que a gente conhece é a Turma da Mônica. Então, a gente associa história em quadrinho a uma coisa infantil. E quando a gente lembra de outro tipo, a gente lembra de super-herói, violência, e a gente acha que isso não é edificante, porque, obviamente, nunca lemos. Ou seja, é um retrato de uma falta de informação, né? Quando você conhece, assim como a literatura, quando você conhece a amplitude, a riqueza que você tem de coisas que existem para se ler, você sabe o que é bom para você, o que não é, né? A gente é inteligente, né? A gente tem livre-arbítrio, Claro. a gente sabe fazer as boas Verdadeiro cristão, discípulo de Cristo, é um cara que pensa fora da caixa, é um cara que, se é discípulo de Cristo, ele está blindado de várias outras coisas e ele tem esse filtro aí que já é automático, né, Chapolin? Agora, ô Chapa, você lia gibis quando você era criança e alguém chegou para você e falou assim, menino, seu preguiçoso, ou já falou isso para menina, sua preguiçosa, lendo gibi, né? Você vai pegar um livro e vai ler. Alguém já falou isso pra você? Assim, quando eu era criança, onde eu morava não tinha tanto acesso, como você falou. Não tinha, tem muita gente que não tem acesso a isso. Eu não tinha acesso a esse tipo de material. Eu tinha, assim, o que eu mais tinha acesso de gibis, assim, seria a Turma da Mônica, que eu acho que quase todo mundo... Pelo menos na escola, alguma Exato. coisa ali, né? Mas eu lembro, assim, uma coisa que marcou muito, é um material que é produzido pela Igreja, eu acho que é da Igreja Adventista, inclusive da CPB, que é a Belas Histórias da Bíblia, é da CPB, não é? Da nossa publicadora, Casa Publicadora Brasileira. E uma enciclopédia excelente. Era excelente, eu gostava muito daquilo. É um livro não de histórias em quadrinhos, mas é ilustrado. Não é história em quadrinho, então, né? Aquilo não pode ser Belas considerado. Histórias da Bíblia são ilustrações. O quadrinho tem a ver com aquela divisão, de diagramação diferente, né? Sim, eu não chamaria de história em quadrinhos, né? Mas algumas coisas ali, vamos dizer assim, podem ser semelhantes. Sim. Mas eu não chamaria. Mas entrando nessa linha da ilustração, utilizando o desenho como forma de ilustrar alguma coisa, alguma mensagem, era o que eu tinha acesso. Era mais ilustrações. Exatamente, Agora, muitos jovens da igreja, principalmente igreja... Bom, eu sou adventista desde criancinha e eu ouvia falar muito disso. Você é preguiçosa, né? Tá lendo gibi. Tem isso aí, né? Sei lá, os gibis ou as histórias em quadrinhos estão ajudando a gente a... Perdendo seu tempo. Estão ajudando a gente a ser leitores superficiais? Eu acho que... Isso é um equívoco, né? Na verdade, durante muito tempo, na Igreja Adventista, tinha-se a ideia de que as histórias em quadrinhos deixavam as crianças mais burras. E isso você vê na revista Adventista da década de 50, da década de 40... Era o discurso da igreja naquela época. Isso, era o discurso daquela época. Eles achavam que a qualidade da impressão, o fato de você unir imagem e texto, fazia com que a criança não lesse livros de verdade e procurasse leituras mais fáceis, entre aspas, que a história em quadrinho, né? É claro que essa opinião, ela não poderia ser sustentada durante muito tempo e ela some, a igreja nunca mais fala disso, né? Pelo menos nos seus periódicos. E a própria Igreja Adventista começou a publicar histórias em quadrinhos. Que legal. Na revista Nosso Amiguinho, inclusive. Eu tenho um exemplo. Manda aqui. ver, essa revista é show de bola. É o Nosso Amiguinho, esqueci de citar. Sim, O Nosso Amiguinho, quando eu era criança, era fantástico. Essa aí é do tempo do Chapolin, né? Essa é da minha época. 75. Essa é da minha época. 70. E, não é da minha época. Que Mostra a capa ali, Felipe. A minha vinha Deixa com... uns 10 segundinhos ali. Isso, vinha legal. com o negócio de montar. Você lembra dessa, Felipe? Essa aqui tem. Você lembra também? Tem. Todas as edições vinham desde os anos 70. Felipe. É isso, e para mim isso era fantástico ver esse negócio de montar. Aguardava, né, ansiosamente. Essa aqui, por exemplo, olha, legal. começa com uma história da Bíblia vamos ver. de Caim e Abel. Mostra pra galera lá de casa. Quer ver? Vamos ver Caim e Abel, não, acho que essa aqui é Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Os irmãos gêmeos, tá ali o título. Legal. Começa com a história deles, aí no final você Tinha tem uma outra que é a história de um animal, a girafa, Tina, o nome dela, história de um animal. E no final, depois da história da Tina, você tem a história de José Bonifácio. Olha aí! Que é uma mais personalidade. narrativa histórica daí, Exatamente. Né? Bacana.
Um dos trabalhos do Felipe, eu vou falar do seu trabalho aqui agora, os trabalhos do Felipe é justamente sobre essa relação da Igreja Adventista, da Revista Adventista com as histórias e quadrinhos. E é interessante observar que, à medida que o ponto de vista vai mudando, a igreja vai começando a utilizar para informativos. Então, a nosso amiguinho, por muito tempo, tinha no início uma história da turma, às vezes era uma história histórica, então, mas teve por muitos anos, até hoje tem, mas desde os anos 50 elas estão lá marcando presença na nossa amiguinho. Isso é uma realidade, assim, dos nossos dias em todas as mídias. Por exemplo, você está falando aqui do seu trabalho, então, quando surgiu, quando a igreja começou a utilizar essa literatura, e no início era um negócio, não, isso aí... discurso meio negativo. Quando chegou a televisão no Brasil, década de 50, nossa, televisão, isso é do capeta, isso não pode. A mesma coisa na internet hoje em dia. E ao longo do tempo, a gente começa a entender que as novas gerações, as gerações de cada época desses tipos de veículo, a gente precisa aprender a utilizar esse veículo da melhor maneira possível para conseguir alcançar essa geração. Quantas pessoas hoje em dia gostam de ler literatura em quadrinho, e a gente já vai chamar o intervalo, porque aqui o tempo passa rápido, e que se a gente não utilizar desse tipo de material e dessa linguagem, a gente não vai alcançar. Vai acessar, né? Então, eu acho, Bia, antes da gente demonizar qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de tendência na comunicação, a gente precisa primeiro saber, entender, como você falou, estudar, saber que tipo de mídia é essa, saber como utilizar da melhor maneira possível para que a gente consiga alcançar as pessoas com efeito, na linguagem que elas conhecem. Esse é o melhor, viu, Bia? E a gente já desmistificou algumas coisas aqui. No terceiro bloco você vai ficar sabendo mais sobre os adventistas e a cultura pop, tá? Porque as histórias em quadrinhos faz parte de toda uma cultura pop, né? Então a gente já viu que quem lê gibis não é burro. Exatamente. Quem consome histórias em quadrinhos não vai ficar menos inteligente e não é preguiçoso, tá? E também, histórias em quadrinhos é uma arte, sim, que pode ser unida com a religião, com a espiritualidade e quem sabe não, sim, pode ser usada e utilizada para levar a palavra de Jesus, para levar a palavra de Deus e para alcançar mais corações. Chapolin, falando em alcançar corações, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, o Conexão Jovem traz sempre um presente aqui para você. Você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Conexão Jovem. Lá do lado direito tem um linkzinho, para você clicar e deixar ali um cadastro. A gente vai mandar um estudo bíblico aí na sua casa. É uma revista super legal, com uma diagramação super bacana, para você estudar junto com a gente a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Então você está convidado a acessar agora. A gente vai para o intervalo. 2 minutinhos, dá tempo de você dar uma olhadinha lá no nosso blog, novotempo.com, tá aparecendo aqui, novotempo.com/Conexão Jovem. Do lado direito, clica no link, preenche o cadastro rapidão e a gente vai enviar o presente totalmente de graça para sua casa, tá bom? A gente volta em 2 minutos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plugados e Ligados. É um prazer estar aqui com vocês de novo, dando algumas dicas tecnológicas ou assim do mundo tecnológico, não propriamente ditamente um aparelho ou outro, né? Mas alguma dica que possa te ajudar no seu dia a dia com relação à tecnologia. Uma das coisas que é mais usado em tecnologia hoje em dia, assim, no seu uso do dia a dia, especialmente no uso entre computadores, é a necessidade de você precisar de transportar materiais de um lado para o outro, né, arquivos de um lado para o outro, e aí você acaba recorrendo ao bom e velho pendrive. Só que existem alguns problemas com os pendrives. Primeira coisa, o pendrive não pode ser muito confiável, porque ele é fácil de estragar, ele é fácil de dar pau, né? Ele é fácil de queimar, ele é um aparelho que usa o armazenamento através de eletricidade, impulsos elétricos, uma placa, um circuito, né? E esse circuito, se tiver algum tipo de sobrecarga, às vezes no próprio computador, ou às vezes você deixa em algum computador e a forma só de você ligar ou desligar, ou se tem algum surto de energia em casa, se acontece uma tempestade, o celular pode queimar facilmente o pendrive, ou às vezes os computadores não estão bem regulados, podem ser meio velhos, fonte de alimentação não muito estável e pode realmente vir algum surto de energia e o seu pendrive pode ficar queimado, né? Pode ficar estragado. Uma das dicas principais também é você não deixar coisas muito importantes dentro do pendrive, porque você pode realmente perder essas coisas, como eu já falei, por alguma
coisa que aconteça, que às vezes você não tem controle, você pode até mesmo perder o pendrive, né? Ou então ser roubado, sei lá. Se você tiver coisas muito importantes no pendrive, pode ser um grande problema para você. A dica principal deste vídeo, deste quadro aqui do Plugados e Ligados de hoje, é sobre a velocidade de pendrives, que isso é um grande problema. Eu comprei um pendrive, ele tem 64 GB, nossa, eu posso levar tudo que eu quiser lá dentro, o que já começa errado, né? Lembra da dica que eu te dei, não coloca muita coisa lá dentro que você vai perder, mas ele é muito lento na hora de eu transferir coisas para dentro, mas ele é rápido na hora de tirar coisas, né? De puxar para fora, né? Ou então copiar para dentro. Tem que estar atento, especialmente na hora da compra, nas especificações do seu pendrive. Você tem que realmente ver que tipo de USB ele vai ser, né? Normalmente os pendrives, hoje em dia, praticamente só de USB. Tem alguns outros tipos de pendrives com outras conexões, mas o USB é o mais comum. E existem, acima de tudo, 3 tipos de USB. O USB 1, que no caso até é 1.1, tem o USB 2.0 e o USB 3.0. Então, vai depender sempre desse tipo de conexão que você vai comprar. Tenta escolher pendrives que hoje em dia já sejam USB 3.0, porque o USB 3.0 já é uma realidade muito comum nos computadores que você compra, quer seja ele PC ou Mac. Então, é melhor o USB 3.0, é realmente muito mais rápido a transferência de dados, tanto na hora da escrita, né, de colocar coisas para dentro, como na hora da leitura, só de acessar o pendrive, ler e tirar coisas para fora, tá? Então, essa é a dica principal que eu te dou. Procura pendrives USB 3.0 e, especialmente nas especificações do pendrive, o que lá está sendo falado, que às vezes já te diz taxa de transferência e de acesso e de leitura, tá? Espero que essa dica possa ser bastante útil para você no uso dos seus pendrives e nos vemos no próximo Plugados e Ligados. Até mais, tchau, tchau. De volta aqui com Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez. E ó, o nosso quadro tá lá no Facebook ou no nosso blog também, tá bom? novotempo.com/Conexão Jovem ou facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Estamos aqui com 2 artistas, né, Chapolin? Desenhista, cartunista, teólogos. Os maiores. Os maiores. Os maiores, os melhores do Brasil. Os melhores do Brasil. Por que não do mundo, Chapolin? Do mundo. Seguinte, a gente está falando sobre religião e histórias em quadrinhos. Tem gente que fala, não, mas essa combinação aí, ó, é fogo estranho, né? Já vi até esse termo, é fogo estranho. Ou seja, não combina, não dá certo. E aí, para vocês desmistificarem algumas coisas sobre a cultura pop e HQs, está dentro desse assunto? A nossa Universidade Adventista, ligada a uma editora especial, que você pode falar agora sobre ela, fez o livro O Adventista e a Cultura Pop? Ai, Exatamente. ai, ai. Na verdade, é uma produção da editora, da Unaspress, que foi feita pelo seu selo editorial, Excelsior, que é especializado em materiais para as novas gerações. A gente conseguiu focar aqui, só para a galera ver a capa do livro? Conseguiu? Beleza. Conseguiu. E esse livro em especial, ele tem uma série de capítulos escritos por especialistas nas suas áreas, né? Você de literatura, um artigo aí também. De cinema, de histórias em quadrinhos, enfim, uma série de assuntos, e mostrando a história da igreja, como a igreja adventista se relacionou com todos esses meios e demonstrando também um pouco, ensinando, na verdade, o público um pouco sobre esses meios. Como eu falei para vocês, surgem algumas dúvidas sobre história em quadrinhos e elas surgem porque nós não conhecemos muito bem o meio. E é justamente o que esse livro quer fazer, educar as pessoas nesse sentido e mostrar o que a igreja adventista tem feito. Genial. Tem um capítulo sobre histórias em quadrinhos, né? Genial. Então, só para dar os créditos aos autores aqui, do Alan Novaes, que já participou com a gente aqui. Inclusive, vai participar dessa nossa série aí para falar sobre cultura pop também. E o famoso Felipe Carmo, que está conosco. Bacana. Jonatas, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você... enfim, vocês podem responder, não estou fazendo para você, mas o Felipe também pode entrar dando a opinião dele. Mas no Brasil, tem espaço aí para produção de histórias em quadrinhos? Dá para viver, por exemplo, de histórias em quadrinhos? Enfim, como é que é essa questão para quem se interessar? Falando, não, olha que bacana, hein? Gostei disso aí e tal. E aí? Olha, eu acho que o Felipe vai responder melhor do que eu. O que eu posso falar é que
a gente não vai mentir, é um mercado difícil. Desafiador. Desafiador no Brasil, principalmente o Felipe já até comentou que aqui no Brasil a gente tem pouca coisa. Os quadrinhos brasileiros não são tão populares quanto os quadrinhos americanos no Brasil, com exceção da Turma da Mônica. Então, é um mercado um pouco difícil. A maioria dos grandes artistas brasileiros de quadrinhos acabam indo para o mercado nos Estados Unidos. Mas eu acho que se dá para viver, eu acho que o Felipe vai responder melhor do que eu. E aí, Felipe, dá para viver ou não? Dá para viver, mas aí não sei se viver bem, né? Viver ruim. Viver dá, né? Viver dá. Não, mas assim, existem muitas pessoas que hoje vivem, vamos dizer assim, da profissão desenhista, né? E dentro da profissão fazem histórias em quadrinhos. Eu não conheço pessoalmente ninguém que viva de fato fazendo história em quadrinhos e só vendendo. Mas conheço muitas pessoas que têm retorno financeiro, fazem histórias em quadrinhos, publicam isso de forma pessoal, né? Não necessariamente para uma editora. Ou seja, é possível viver desenhando, mas apenas histórias em quadrinhos eu, por enquanto, conheço pouquíssimos. E os pouquíssimos que eu conheço são pessoas muito famosas, né? Que inclusive fazem histórias para o exterior, não só para o Brasil, né? Sim, entendi. Tem brasileiros, inclusive eu estava vendo um documentário bem bacana, né, de brasileiros que ensinam crianças a desenharem e tal, mas tem contratos com a Marvel, com DC e tal, né? O próprio quadrinho da Bíblia em Ação, o que o Felipe Carrão mostrou, é um artista brasileiro que trabalha para a DC Comics lá nos Estados Unidos. Então, é só assim mesmo, porque lá o mercado gira sempre, né? Não é igual aqui, que é um pouco mais difícil. Bilhões e bilhões, né? Tá certo. Agora, sobre religião e HQs, você quer ler algum comentário aí, Chapa? Tem alguém participando? Não, é que o que eu achei bem interessante é que, assim, no geral, Bia, 99,999% a galera, assim, não condena o quadrinho, muita gente acha que é errado, mas muitos acham que é apenas o conteúdo. A gente precisa cuidar com o conteúdo. Filtrar o conteúdo. Qual é a história que está sendo contada? Se vai ser quadrinho ou não quadrinho, não interessa. O importante é o que está sendo retratado ali, entendeu? Acho que o conteúdo, a gente tem que tomar cuidado até com o conteúdo de certas pessoas, né? Exato. Hoje, então, nem se fala, né? Todo o conteúdo tem que estar filtrado hoje. Exatamente. Ô, Felipe, a história em quadrinhos como um caminho para levar o evangelho. Você tem um projeto muito bacana que chama Traços do Reino, né? Conta um pouquinho pra gente, fala essa relação aí de histórias em quadrinhos com o evangelho, como é que é? Sim. Bom, como eu disse para vocês, a religião ela aparece nas histórias em quadrinhos de várias formas possíveis e disso depende muito o autor. Se o meu propósito é pregar o evangelho, pregar uma doutrina bíblica através das histórias em quadrinhos, eu posso fazer isso. Se o meu objetivo é simplesmente conversar sobre algum assunto religioso que é do meu interesse, eu posso fazer isso. Então, o meu projeto específico, na verdade, que é um blog de tirinhas, né, é colocar alguns temas de reflexão para a religião cristã, né, e não necessariamente fazer uma pregação do evangelho, embora um pouco do evangelho sempre esteja passado ali, né, porque eu acredito que todo cristão, como a Bíblia diz, né, é sal, ele salga, e ele vai ser sal em todo lugar, mesmo não tendo oportunidade para fazer isso. E as histórias em quadrinhos, tanto a minha quanto os que o Jonatas pode fazer, ou qualquer desenhista pode fazer, vai refletir o que ele pensa, vai refletir toda a sua filosofia de vida. É inevitável. Mesmo ele não querendo pregar o evangelho, ele vai colocar ali alguma coisa que faz parte da sua crença cristã. Vai pelo menos colocar uma pulguinha atrás da orelha de quem está consumindo esse... Sim. E o que eu coloco lá no meu blog, por exemplo, são algumas inquietações pessoais, né? Alguns desabafos até, que acontece de vez em quando, né? Que sai, sem querer. Sem querer, eu tô lá puxando. Saiu. O que eu gosto muito no blog do Felipe, que é uma coisa que vem nas tirinhas. As próprias histórias em quadrinhos surgiram como críticas à sociedade. Você tinha... Os primórdios dos quadrinhos eram as charges que apareciam nos jornais. Então, eu lembro que um dos meus primeiros contatos com quadrinhos foi as tirinhas nos livros de português, tirinhas como a da Mafalda, do Calvin e Haroldo, que são tirinhas que te colocam para pensar, o que já desmistifica aquela ideia de que quadrinho emburrece, né? E eu gosto muito que o Felipe faz um pouco disso no Traços do Reino, que é de questionar algumas coisas que a gente está muito acostumado
e voltar um pouco a gente para a realidade. E o quadrinho tem esse poder de fazer a gente questionar a realidade e colocar, tá, mas isso aqui tá errado. Ou isso aqui deveria estar dessa forma. Então, isso é muito interessante. Nos quadrinhos, eles têm esse poder de criticar e de nos colocar de volta na realidade, fazer a gente pensar. O quadrinho, acho que ele tem um pouco disso, né? Esse Q, não HQ, de ironia, né, Felipe? Tem, principalmente em charges disso, né? e tirinhas. Que tem humor, né? O mais interessante das charges e das tirinhas é porque ele tem o que muitas pessoas chamam, né, de um argumento irrefutável. Ele é um argumento muito bonito de se ver e, normalmente, é uma ideia muito bem construída, simples, 3 quadros. Então, é muito convincente, é muito rápido. A pessoa ela tem acesso a uma informação e a uma opinião tão rápida e bem construída que a tirinha ela vira uma coisa bombástica. E isso que eu acho massa, porque você, por exemplo, que é cartunista, o Jonatas também desenhista. Você é cartunista também ou você não vai mais para essa área? Você é mais desenhos, né? Não, mas assim, eu tenho um blog que eu pretendo começar com tirinhas nele. O Sal já viu algumas delas e eu tô enrolando um pouco. Mas um dia. Que chegue logo esse dia aí pra gente. Mas a construção, tipo, mas 3 quadrinhos, isso aí... Até eu faço, né? Chapolin é artista, viu? Além de atleta, ele é um artista. Mas não faria. Mais para fotografia, filmagens e tal. Mas a construção dessas imagens é é uma cena cinematográfica que você faz. Tanto é que o cinema utiliza do storyboard. Né? O storyboard, né? Storyboard para você montar cenas de filmes de super-heróis, elas têm referências diretas nas histórias em quadrinhos. Isso aí você tem que desenvolver esse olhar, né, artístico para coisa. Não é tão fácil assim, né? Não é mesmo, com certeza. E falando um pouco das tirinhas, né? Hoje, no ramo do jornalismo, eles já consideram a charge, a tirinha, como uma opinião gráfica. Então, você tem um artigo da revista, que é uma opinião, e você tem uma tirinha, que também é considerada como uma opinião, né? Então, ou seja, não é para ignorantes. Claro. Pra gente. E é bem acessado. Muita gente compra o jornal para ver. Os principais jornais do país, Folha de São Paulo, por exemplo, é um jornal que tem uma opinião fortíssima em tirinha. E ela incomoda tanto que vocês conhecem a história de desenhistas que já foram mortos por causa da opinião deles em jornais. Né? Isso existe. Exato. A gente teve aquele caso na França, né, do Charlie Hebdo lá, aquele caso lá. Mas eu até vejo assim rapidinho, só para aplicar por exemplo, com a internet hoje, que você tem um conteúdo que antes eram os vídeos grandes, hoje você tem no YouTube, os vídeos precisam ser curtinhos para passar toda uma mensagem. E em vez de você fazer todo um livro, toda uma literatura, eu acho que o cartoon ele tem esse poder de síntese, né? De numa tirinha você consegue exprimir toda uma ideia, né? Eu acho que isso é fantástico, isso aí. Se bem que algumas tirinhas, para serem entendidas, elas vão precisar de uma cultura também muito profunda em relação a alguns temas. Algumas pessoas que leem as minhas tirinhas, por exemplo, sobre alguns assuntos religiosos, falam, bom, eu não entendi, mas é porque talvez eles não estejam aprofundados como eles deveriam dentro de um certo assunto. E a mesma coisa em relação a tirinhas relacionadas à política. Você lê uma tirinha e fala, não achei graça, não entendi. Não entendi a piada. Não entendi a piada. Entender a política. Você tem que estar envolvido, né? Isso que é legal, porque daí você precisa de mais referencial para poder... Para despertar o interesse, né, Bia? Você coloca... Esse lance da pulga atrás da orelha é muito legal com as tirinhas, porque não, o que é isso? Mas não entendi. Tem até um título ali para suas tirinhas, que é Cartas de Paulo aos Neófitos, né? Neófitos, o que é? Vai lá pesquisar. E você começa a entender, isso é muito legal, né? São iscas aí para a galera pescar aquilo e ir para conteúdos muito maiores. Galera, obrigada, Felipe. Obrigada, Jonatas. Que Deus abençoe vocês. Muito bacana a gente aprender mais coisas sobre essa arte, sobre essa mídia que tem levado, sim, jovens a escolherem o melhor, que é escolherem Jesus, escolherem estudar mais, se aprofundar mais. Isso é muito bacana. Parabéns pela arte de vocês. Obrigado, é um prazer. Tamo junto. Chapolin. Valeu, Bia. Obrigado pelo convite. Chaves. Obrigada, Chapolin, também pelo convite de sempre aqui do Conexão. Obrigada a você aí de casa que faz acontecer também Conexão e nos dá carinho, nos dá atenção, nos dá a sua audiência, tá bom? A gente volta no próximo programa. Até lá.